Oi, gente, nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre a minha trajetória num centro espírita. Bom, como eu já falei para vocês em outros vídeos, eu sou médium desde criança, né? Desde pequena, assim, esses dons mediúnicos, era tudo muito intenso. E com 12 anos eu conheci esse centro espírita, Mesa Branca, cadecista. Comecei a participar na sessão de palestras e passe. Fiquei frequentando vários meses. Depois de 7 meses, eu fui convidada para participar de um grupo de estudos. E aí, então, entrei nesse grupo, comecei a estudar. A gente estudava o livro do Chico Xavier e muitos outros, né? Então, assim, foi muito bacana, porque aprendi muito. Depois de 7 meses nesse grupo, eu fui convidada para participar do grupo de desenvolvimento mediúnico. E eu sempre quis, gente, desenvolver a mediunidade. Eu não tinha, assim, resistência contra isso, porque era uma coisa que eu sempre queria. Então, fiquei muito feliz quando eu recebi esse convite para participar desse grupo de desenvolvimento. Entrei então nesse grupo, comecei a participar e junto com esse grupo de desenvolvimento, continuava também aqueles estudos, né? Então, era paralelo, né? Era o grupo de estudos, depois na outra semana era um dia de desenvolvimento dos médiuns, e por aí foi. Eu levei, assim, 8 meses e meio para desenvolver a minha mediunidade. Depois de 8 meses e meio eu desenvolvi e agora eu vou falar para vocês sobre a minha mediunidade. Bom, eu tenho a psicografia semimecânica, eu sou, né, sou médium de psicografia semimecânica. Como é isso? Eu tenho consciência, gente, do que vem na mente, mas eu não tenho coordenação nas mãos, porque é como se alguém pegasse as minhas mãos e colocasse para escrever. E é tudo muito rápido, assim, né? Tanto para escrever quanto as mensagens que vão passando na mente é muito rápido. Então, assim, eu tenho consciência do que eu estou escrevendo, mas eu não tenho coordenação das mãos. Então, é uma psicografia semimecânica, né, que a gente fala. E além da psicografia, gente, eu sou também sensitiva, né? Eu tenho, assim, muita sensibilidade em ambientes, a sentir a energia das pessoas também. Então, assim, eu tenho esse lado sensitivo, que já era aflorado, assim, desde pequena e tal. Então, eu tenho esse lado sensitivo. Agora, também eu tenho o outro lado, que é audiente, que é quando a gente ouve a voz dos espíritos. Eu ouço vozes, né? A voz do espírito, assim. E então tenho essa também, e tenho a de incorporação, né? A incorporação também, que incorpora espíritos, né? Para você que não sabe. E depois eu tenho a vidência, né? A vidência, que é a vidência, pelo que eu estudei, assim, gente, a gente pode ter essa vidência tanto com os olhos abertos quanto com os olhos fechados. Então, assim, às vezes com os olhos fechados eu tenho essa vidência, às vezes com os olhos abertos, né, também. Então, e varia. Às vezes é de uma forma, às vezes é de outra, às vezes eu vejo de uma maneira, de outra, e assim vai. E o meu guia espiritual é um padre, meu guia espiritual. E então aqui foram esses os dons, né, mediúnicos que eu trago. Agora eu vou falar para vocês sobre a minha experiência nos trabalhos, né? Porque depois que eu desenvolvi, aí eu fui convidada a participar desse grupo de desobsessão, que era
os médios em volta dessa mesa, né? E então eu comecei a participar. Eu já era média, já tinha desenvolvido a mediunidade, então eu fui convidada a participar desses trabalhos. E eu, gente, eu confesso uma coisa para vocês, eu gostava muito, eu achava assim, é fantástico, né? Porque assim, eu via os espíritos, eu via luzes, eu via espíritos chegando, se aproximando do médium para passar a mensagem, ou então para receber aquele esclarecimento sobre o desencarne, sobre a morte do corpo físico. Porque, por incrível que pareça, gente, tinha espíritos que, quando era trazido para essas sessões de desobsessão, de trabalho, assim, tinha muitos espíritos que estavam, assim, adormecidos, não tinha consciência que desencarnaram, que morreram há mais de 100 anos. Eu presenciei muito isso. E o espírito, ele ficava chocado quando ele dava com a realidade do momento. Tinha espírito que parava no tempo, para vocês terem uma ideia, parava no tempo, assim. A dirigente dos trabalhos, muitas das vezes, ela perguntava para o espírito em que anos nós estávamos, e o espírito, né, ele dava o ano que ele tinha falecido, tipo coisa de 100 anos para trás, de 50, sabe? Era um trabalho assim maravilhoso, eu gostava muito, tinha muitos médiums, era um trabalho assim intenso, e eu participava, né, dava psicografia também. E nesse trabalho de desobsessão tinha muitos espíritos assim, que morreram de forma trágicas, tipo acidente, uma morte violenta, suicídio, e eles não tinham consciência, sabe, que já tinham desencarnado e tal. Eles achavam que eles estavam vivos e continuavam fazendo as mesmas coisas e parados no tempo. E eu via isso tudo, gente, durante o trabalho, nessa vidência, né? Na vidência, eu via esses espíritos se aproximando do médium. Tem gente que, quando se fala em incorporação, tem gente que acha que o espírito, ele entra dentro da pessoa. Não, gente, não entra. Ele encosta, né? Ele encosta perto do médium, ah, ele acopla, né, no campo áurico, do médium. É onde ele consegue fazer essa comunicação. Então, quando o espírito não acreditava que ele tinha desencarnado, que ele já era falecido, tinha muitos que era tinha muita resistência em acreditar nisso. Então, a dirigente do trabalho, ela pedia para o espírito, a primeira coisa que ela perguntava, gente, para o espírito era assim, o sexo, né? Se era masculino ou feminino. O espírito falava, eu sou um homem e tal. Então ela pedia para o espírito afastar do corpo do médium, porque ela falava que ele estava dando a comunicação através de um aparelho mediúnico. Então ela pedia para ele afastar e dar uma olhada se aquele corpo era o dele. E qual era a surpresa e o choque que esses espíritos levavam quando se afastava do corpo e deparava com aquela visão que o corpo não era deles, que era uma pessoa totalmente diferente. Aí muitos ficavam em choque, mas ali naquele momento, então era esclarecido a todos eles que eles já haviam falecido, já fazia tantos anos, era tudo esclarecido, assim, falando, né? A dirigente do trabalho falava, explicava. E assim, gente, o trabalho ia, né, para a noite, assim. Eu gostava muito, era um trabalho que eu aprendi muita coisa, né? Eu gostava demais desse trabalho de desobsessão, de esclarecimento aos espíritos, né? Que são nossos irmãos desencarnados. Eu gostava bastante, eu ficava muito feliz quando a grande maioria aceitava a ajuda, né? E entendia o esclarecimento e partia
com os espíritos de luz para o plano superior. Então, eu gostava muito daquele trabalho. Eu via, sabe, gente, os espíritos, eu via os mentores espirituais da casa, do centro, né, onde eu frequentava. Eu gostava bastante. Depois eu narrava para a dirigente o que eu via e tal, porque às vezes também ela me perguntava, né, Gel, se você viu alguma coisa, o que que você viu hoje? Então eu gostava, eu falava, eu narrava. E assim foi, né, gente? Aí eu fiquei nesse centro até os 20 e poucos anos. Depois desse tempo, né, de ficar tanto tempo assim, nesse centro, aí eu, né, senti que era o momento de parar, porque na vida da gente tudo é um ciclo, né? E chegou um momento que eu senti no meu coração, sabe, vontade de parar e assim, e aí eu parei, mas eu continuo estudando, eu continuo lendo, eu leio muita coisa, assisto palestra sobre espíritos e tal. Eu estou sempre buscando conhecimento, né, gente? E hoje, como eu já falei para vocês, eu não frequento nenhuma religião, eu não tenho nenhuma religião, mas eu sou médium, desenvolvida, trago essa mediunidade, vejo espíritos e ouço espírito, vejo espírito, sou médium de incorporação, sou vidente também. Então é isso, né, gente? É a mediunidade e E eu tô bem no momento, sabe? Tem gente que fala, não, você tem que ir, você tem que frequentar um centro, você tem que trabalhar. Eu não vejo assim, sabe, gente? Eu acho que depois que eu larguei tudo, não frequentei mais religião, mais nada, eu me senti tão bem, sabe? Tão liberta de tudo. E não me sinto assim afetada a ponto de ter que frequentar um lugar para trabalhar, sabe? Eu, eu creio numa, numa força superior, né? Num Deus, numa, numa força universal. Aí vocês coloquem a maneira que vocês acharem melhor, né? Mas eu tenho fé, eu acredito em algo grandioso, né? Num amor assim supremo universal. Esse é o Deus que eu acredito, né? Na inteligência suprema. Deus, para mim, é uma inteligência suprema que está em tudo e em todas as coisas. E no momento eu não sinto vontade de frequentar nada, então eu estou bem assim. Mas esses fenômenos da mediunidade comigo continuam acontecendo até hoje. E é isso, né, gente? Eu acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente se sente bem, naquilo que a gente acredita. Como eu falei para vocês, e torno a repetir novamente, eu não tenho nenhuma religião, mas eu respeito todas as religiões. Eu acho que não importa onde você vá, qual é a tua crença, se está sendo bom para você, você tem fé, sabe? Eu acho que é isso aí, você está no caminho certo, né? A partir do momento que você faz alguma coisa que te faz bem e você não prejudica teu próximo, não faz a maldade, pratica caridade em todos os sentidos, eu acho que você está no caminho certo, tendo você religião ou não. É o meu entendimento, tá? No meu entendimento, no meu ponto de vista. E assim a vida vai, né, gente? A vida segue e a gente vai caminhando também, né? Até no momento da gente partir desse plano para o plano espiritual. Agora tem gente que eu ouço assim falar, né? Muitas pessoas me falam, eu morro de medo de espíritos, eu não quero ver espíritos. Mas na verdade, gente, o que que é, né, um espírito? Na verdade, é você, eu, depois de morta. Esse é o espírito, né? A gente está aqui nesse plano físico, nesse corpo também físico, mas um de outro a gente vai embora daqui, a gente vai morrer, vai desencarnar, e então seremos espíritos, né? Porque o espírito nada mais é que você e eu sem o corpo físico, então não há para que ter medo. Os espíritos são nossos irmãos.
muitas das vezes, assim, sem nenhum conhecimento, né, sobre a espiritualidade. Aí, quando vai para o lado de lá, fica perdido, fica tudo, sem conhecimento, sem nada, mas não deixa de ser pessoas comuns que apenas não têm mais o corpo físico, né? Então, esse é um entendimento, gente, muito claro, é, muito bem explicado, no meu ver, no meu ponto de vista. Então, o espírito nada mais é que a gente, futuramente, no plano espiritual, sem o corpo físico, ok? Então é isso, gente. Beijo.